Opa, meio-dia e 10, meio-dia e 11 agora. Começando então a nossa primeira live. Boa tarde. Eu sou o professor Leonardo, sou um professor de História. Sou focado aqui, né? Tenho capacitação em História. E há mais de 10 anos trabalho com o Enem, seja na preparação de alunos, seja na aplicação da prova. Eu aplico a prova do Enem há mais de 10 anos, sou chefe de sala lá do Enem, então o fiscal, né, da prova, eu há mais de 10 anos estou lá. Então a gente tô assumindo, né, um compromisso com vocês que estão chegando agora aqui no perfil de fazer live todos os dias, de segunda a sexta, mais ou menos, começando por volta de meio-dia e 10, meio-dia e pouquinho. E são lives curtinhas, tá? Vão ser lives de mais ou menos 10 minutos, tá certo? Então são lives de segunda a sexta-feira até a véspera da prova. Então a prova de Ciências Humanas, que vai o conteúdo de História, ela vai acontecer no dia 13 do 11, ou seja, daqui a 170 dias. E qual que é o objetivo dessas lives? É simplesmente a gente conseguir estudar juntos, resolvendo questões que já caíram no Enem anteriormente. Então, o nosso objetivo é simplesmente esse: resolver questões de provas que já aconteceram e com isso a gente vai estudar juntos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá então para a nossa primeira questão. É uma questão que caiu no ano de 2019, então é uma questão recente, e ela vai falar sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tá? Essa questão aí, depois, se você quiser dar uma olhada na prova, no caderno de questões, ela no caderno azul é a questão 48, tá? Então, caderno azul, questão 48, prova de 2019. Então, a questão ela vai dizer o seguinte: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, também conhecido por IHGB, reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura desta instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo colonizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Tá certo? Então, esse é um texto da Mari Del Priore, tá? E ele foi publicado nesse livro aí, Uma Breve História do Brasil, de 2010. Então, esse é o texto motivador da questão. Vamos ver então o que a questão está pedindo, né? O que a questão está exigindo para que a gente entenda. Então, ela vai falar o seguinte: de acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, então, se a gente está falando de Dom Pedro II, nós estamos falando do segundo reinado. Ele vai perguntar o seguinte: o referido instituto objetivava, ou seja, qual era o objetivo do IHGB. Antes da gente ler as alternativas, vamos voltar no texto para ver se a gente localiza a resposta, né, para a pergunta. A resposta é o seguinte: qual é a pergunta? Na verdade é o seguinte: qual é o intuito, né? Qual era o objetivo do IHGB? Então vamos ver aqui, o próprio texto vai responder isso para a gente. Então, primeiro ele vai dizer o seguinte, tá? Que esse instituto, tá? O Instituto Geográfico e Brasileiro, ele reunia quem? Historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos. Então, aqui ele já está dizendo quem eram as pessoas que estavam reunidas ali, certo? E ele vai dizer o seguinte: em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Vou colocar isso aqui em outra cor, vamos colocar em vermelho para que você consiga ver. Então,
ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas, tá? Historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos, estavam reunidos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro, tá? Então vamos focar nesta palavra, tá? Nesta frase, caráter brasileiro. Lembra da pergunta? A pergunta é a seguinte: o referido instituto objetivava? Acho que a gente já tem a resposta. Mas vamos continuar a leitura. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma leitura mais longa, uma leitura mais extensa. Eu sei que na hora da prova você não vai conseguir fazer uma leitura tão extensa dessa forma, mas com isso a gente vai conseguir, eu vou conseguir explicar o que está em torno dessa questão, né? Qual era o contexto da questão. Esse contexto, no dia da prova, você vai ter que chegar já com ele, né? É um conhecimento prévio para poder fazer a prova. Então, neste caso aqui, né, a gente vai continuar a leitura, mesmo a gente já achando que já tem a resposta. Lembrando que eu ainda não li as alternativas. Então vamos lá. Continuando a leitura aqui. Em certo sentido, a estrutura desta instituição, então ele está falando, olha, a instituição, que é o IHGB, pelo menos como projeto, ou seja, pelo menos na teoria, reproduzia o modelo centralizador imperial. Então aqui ele já está dizendo duas coisas para gente, que eles tinham o objetivo de investigar a respeito do caráter brasileiro, reproduzindo o modelo centralizador imperial. Então isso aqui são duas questões são duas informações muito importantes no texto, porque são essas informações que provavelmente vão nos dar a resposta, tá? E aí ele vai falar sobre a questão das províncias, que ele deveria ter a sede na corte. Nessa época, a corte era no Rio de Janeiro, tá? Então eram pessoas lá no Rio de Janeiro, né? A sede do Império era no Rio de Janeiro, porém ele fala que nas províncias deveriam haver os seus respectivos institutos regionais e que estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Opa, deixa eu voltar a cor aqui. Deveriam enviar, então, documentos e relatos regionais para a capital. Então, lá na hora da prova, basicamente eu grifaria essas informações aqui, tá? Então, quem eram as pessoas que estavam envolvidas no IHGB? Historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos. E aí eu vou achando pistas sobre qual era o objetivo do IHGB. Ou seja, eles estavam se reuniam em torno da investigação a respeito do caráter político, pelo menos como o projeto reproduzia o modelo centralizador imperial, e as regionais do IHGB enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Então são as informações importantes aqui nessa questão. Agora, então, a gente vai ver as opções, tá? Então, quais são as opções? Por padrão no Enem, são sempre 5 opções em cada pergunta e a gente tem que marcar a questão que está correta. Então, vamos lá. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava: letra A, construir uma narrativa de nação; letra B, debater as desigualdades sociais; letra C, combater as injustiças coloniais; letra D, defender a retórica do abolicionismo; e letra E, evidenciar uma diversidade étnica. Vamos lá. A opção número C, a gente já pode excluir ela, porque ele está falando sobre injustiças coloniais. Se a gente está falando de reinado de Dom Pedro II, então a gente já não está falando mais de Brasil colônia, e sim de Brasil império. E aqui a gente já está no segundo império. Então, a questão C, ela está errada, tá certo? Então, essa questão, ela está errada. Então, vamos já, inclusive, tirar ela daqui. Então, essa questão, ela está errada, tá? Bom,
Aí sobram algumas outras alternativas. Defender uma retórica do abolicionismo, gente, o texto não está falando nada a respeito de abolicionismo, tá certo? Então, essa aqui também a gente já pode tirar, não vai ter, não está falando nada sobre abolicionismo. Debater desigualdades sociais, talvez a gente pode até ficar na dúvida sobre essa questão, porque aqui ele vai falar sobre enviar documentos e relatos regionais, mas ele não está falando sobre desigualdades. Então também a gente vai tirar essa opção porque não é a resposta correta. Sobrando então a letra A e a letra E. A letra A vai falar sobre construir uma narrativa de nação e a letra E vai falar sobre evidenciar uma diversidade étnica. Ele não está falando também sobre diversidade, pessoal. Por mais que aqui o texto deixe entender que talvez, né, eles queiram saber o que acontece ali nas regionais, no interior do Brasil, é o que o texto está dizendo, ele está afirmando isso, mas ele está afirmando que isso vai acontecer reproduzindo o modelo centralizador imperial. Então, se ele está querendo centralizar o modo de pensar do Brasil Império, ele não está querendo evidenciar diversidade étnica nenhuma. Então sobra para nós a questão, né, a alternativa A, construir uma narrativa de nação. Então essa é a opção correta, tá certo? Então, de acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava construir uma narrativa de nação e realmente foi isso o que aconteceu nesse período, tá certo? Então aqui está a nossa resposta correta, letra A, construir uma narrativa de nação. Bom, pessoal, eu falei que a live era muito rapidinha, então é isso mesmo. Eu vou ficando por aqui, tá certo? E todos os dias, de segunda a sexta, por volta de meio-dia, meio-dia e 15, a gente vai estar fazendo essas lives, resolvendo as questões do Enem. Gente, daqui pro Enem são 170 dias, então vai dar pra gente resolver bastante questão, vai dar pra gente estudar junto muitos conteúdos que podem ser cobrados sim na prova, tá certo? Lembrando que ao final da live eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories, então se você assistiu essa live e ficou com dúvidas sobre esse período de Brasil Império, pode mandar sua pergunta lá, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e te responder. A live vai ficar salva aqui no perfil, sim, e é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Segunda-feira tem mais a partir de meio-dia e 15, meio-dia e 10, meio-dia e 15, beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês e até a próxima live.